E aí, queridos? De boa? Espero que sim, espero que vocês estejam tão bem quanto eu. É o seguinte, hoje, finalmente, a gente entra na Idade Moderna. Isso mesmo, a Idade Moderna. A gente sai da Idade Média e entra na Idade Moderna. Idade essa que começa em 1453, com a queda de Constantinopla, capital do Império Bizantino, tomada pelos turcos otomanos, sim, islâmicos. E período que vai até 1789, com a queda da Bastilha, com a famosa Revolução Francesa. Se recorda? Tema nós trabalharemos mais tarde. Esse período, galera, é marcado por vários acontecimentos. O primeiro grande acontecimento é um tanto quanto polêmico, mas nós não entraremos em polêmicas. Afinal de contas, nosso trabalho aqui ele é histórico. Não tenho a menor pretensão de ficar aqui debatendo visões teológicas da religião, muito embora eu tenha que expor algumas coisas. Mas nosso objetivo aqui não é a teologia, e sim a história da teologia. E evidentemente, galera, né, sem aqui nenhum propósito religioso, e sim, nunca se esqueçam, científico, histórico, beleza? Bom, olha o tema, a reforma religiosa ou protestante e a contra-reforma católica. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é o que é isso. E eu vou dizer de cara, você gosta de conceitos, não gosta? Tá aí. A reforma protestante ou religiosa foi o momento em que a Igreja Católica perdeu o monopólio, ou seja, a exclusividade sobre o cristianismo. Em outras palavras, é o momento que a Igreja Católica, no Ocidente, ela perde o monopólio sobre a interpretação da religião cristã. Perde o controle absoluto e exclusivo sobre a visão do cristianismo, sobre tudo que diz respeito à religião cristã. Você sabe que na Europa Ocidental a Igreja Católica era a única que poderia falar em nome de Cristo, falar em nome da Bíblia cristã ocidental. E você sabe muito bem que todos aqueles que questionavam as regras da Igreja quanto ao cristianismo eram chamados de heréticos, hereges, e eram punidos severamente. É óbvio que na época da Idade Média a Igreja é muito poderosa e todas as nobrezas, né, e todas as pessoas, na verdade, acabavam acreditando que a Igreja Católica era a expressão da vontade de Cristo na Terra. Pronto. Instrumento dos interesses de Deus ou instrumento divino. Mas isso vai acabar. A reforma protestante vai quebrar o monopólio exclusivo da Igreja Católica sobre o cristianismo no Ocidente. Não no Oriente, né? Porque no Oriente nós já tínhamos uma igreja que havia rompido com o Ocidente, a chamada Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega, lá no Império Bizantino, cisma do Oriente. Você se recorda? Então é no Ocidente. Aí vem o aluno e fala, professor, e aí, hein? Ela vai perder o monopólio por quê? Porque irão surgir outras igrejas. E essas outras igrejas também falarão sobre o cristianismo, mas terão um olhar diferente sobre o cristianismo. Por isso, vão se chamar igrejas protestantes ou igrejas reformistas. Mas o que elas têm em comum? A católica e todas essas reformas, melhor, essas religiões que vão surgir a partir da reforma. É que todas elas acreditam no cristianismo, todas elas acreditam em Jesus Cristo. Então elas são todas cristãs. Por isso que eu coloquei para vocês aqui reforma e não coloquei revolução. Porque se eu colocasse revolução, a gente estaria aqui falando sobre o fim do cristianismo e a criação de uma outra fé, né? De uma outra religião. Não sei, invente qualquer uma aí. Budista, islamista ou islâmica, não sei, hinduísta, qualquer uma outra. Mas não é isso. A ideia não é destruir o cristianismo. A ideia aqui é só reformar o cristianismo. Exatamente. Mostrar a proposta aqui é não destruir o cristianismo, mas mudar a maneira como se entende a religião cristã. Por isso, surgiram várias igrejas que eram cristãs, mas não eram católicas apostólicas romanas, que não irão obedecer à liderança do Papa,
que não irão interpretar e analisar o cristianismo da mesma forma, com o mesmo prisma da Igreja Católica. Entendeu? Então a igreja vai perder, evidentemente, porque essas igrejas ditas protestantes, né, elas irão ganhar grande parte dos fiéis da Igreja Católica. Em outras palavras, essas igrejas protestantes vão tomar então parte deste cristianismo católico para si, porque muitos irão se enveredar para essas novas religiões que são cristãs, por isso reforma. Então a ideia não é de destruir a casa, o cristianismo, e construir um outro tipo de religião, mas sim, prezados, reformar a própria religião cristã. Então você muda partes da casa, a sala, a cozinha, um quarto, mas não destrói a casa é o cristianismo, ela continua existindo, entendeu? E é óbvio que a Igreja Católica vai perder fiéis, né? Vai perder então espaço, poder, prestígio, e ela vai reagir a estas ameaças protestantes. E aí temos a Contra-Reforma Católica, que é o momento que a Igreja Católica reage às igrejas protestantes, que vão tomando cada vez mais o seu espaço, até então exclusivo. Deu para entender? Ah, eu entendi. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai dividir esse assunto que é comprido, que é vasto, em dois momentos. Vamos falar então do contexto histórico, dos motivos, das causas que geraram a reforma. E depois vamos falar das reformas, são três, a luterana, a calvinista e a anglicana, e também da contra-reforma, que é a reação da Igreja Católica. Estamos aqui acordados? Sim. Combinado? Então, vamos dividir em dois momentos. O primeiro momento é esse daqui. Vamos falar então do contexto histórico da reforma. Ou seja, o que estava acontecendo no mundo para que essas igrejas protestantes, reformistas, surgissem e quebrassem o monopólio cristão da Igreja Católica no Ocidente. Você deve saber que no período da Baixa Idade Média, no finalzinho ali, galera, da Idade Média, portanto, um período de decadência, das crises do mundo feudal, a Igreja Católica também entrou em crise. Ela sofreu críticas externas e sofreu, evidentemente, críticas internas, ou seja, fora da igreja e dentro da igreja. E nesse sentido, a igreja vai perder muita credibilidade, ela vai perder legitimidade e vai perder autoridade, prestígio, poder, influência. Exatamente. É esse período da Baixa Idade Média entrando, moçada, na Idade Moderna. As reformas acontecem no século XVI. A primeira delas começa em 1517, 1517. É isso mesmo, pelas mãos do Martinho Lutero, que vai fundar a Igreja Luterana. Nós iremos trabalhar. Mas afinal, professor, o que provocou essa crise de credibilidade, legitimidade e autoridade da Igreja Católica? Temos vários fatores. É isso que nós iremos trabalhar. Vamos lá? Dá uma olhadinha aí. A primeira, moçada, chamaremos de crise política. A igreja vai perder poder político na Europa. Lembre-se que a igreja era muito poderosa, era a instituição mais poderosa do mundo feudal. Aqui, ela vai perder espaço político, de poder político. Afinal, vocês tiveram esse assunto. A monarquia nacional, ou melhor, a formação das monarquias nacionais entregarão o poder político aos reis. Os reis rearranjam sua posição, aumentam seu poder e sua autoridade, centralizam todos os poderes em suas mãos e fundam as nações. Isso mesmo. E na nação não tem nada mais poderoso do que o próprio rei. Se o rei é a figura mais poderosa dentro de uma nação, significa que a Igreja Católica perde poder político dentro das nações, porque ela deve se colocar abaixo do rei e não acima mais do rei com seu poder universal. Então o poder universal, que é o poder religioso, acaba perdendo influência política dentro das nações, porque agora os reis é quem, moçada, são aqueles que irão mandar nas nações. Entendeu? Perda de poder político. Nós temos aqui também, e é muito interessante, uma crise socioeconômica. Isso mesmo, uma crise socioeconômica da Igreja Católica. Do clero e da economia, que na verdade na época vai se transformar em algo diferente do que você conhecia. Professor, como assim? É que enquanto o mundo era rural, campesino, agrícola, a Igreja Católica, nossa, dominava o mundo feudal, né?
Ela era a instituição mais poderosa. Justificava as relações sociais, justificava as relações econômicas, a sociedade era estamental, a economia era agrícola, não é assim? Mas o mundo mudou. Nós tivemos o renascimento comercial, nós temos o renascimento urbano, o surgimento da burguesia e ali de um proto-capitalismo. E você sabe que a Igreja Católica não gostava de grandes mudanças. Ela era conservadora por motivos simples. Ela era poderosa, dona de riqueza física e também espiritual, religiosa, enfim. Então ela não queria mudar, porque ela era poderosa. A mudança poderia abrir caminho por uma perda de poder e autoridade. Ela tinha medo disso, por isso era conservadora. Mas o mundo está mudando, independente da vontade da Igreja. E assim, meus queridos, olha que interessante. A burguesia vai começar a ter outras ambições, outros desejos. Ela busca riqueza no lucro e na usura, ou seja, nos juros. Vocês tiveram esse assunto. E a Igreja Católica defendia o justo preço, ou seja, condenava o lucro e a usura. O senhor não entendi. Então, quer dizer que a Igreja Católica dizia que o lucro e usura, os grandes desejos e ambições e práticas burguesas, que estão na raiz do sistema capitalista, olha que bacana, eram coisas do capeta, eram coisas do demônio. Vocês entendem isso? Ah, eu entendo, professor. Bom, eu estou falando do ponto de vista da Igreja Católica. A Igreja Católica era contra o lucro e a usura, porque, segundo ela, eram coisas do demônio, pois eram resultado de exploração. Isso não é coisa de Deus. Bom, a Igreja defendia o justo preço. Ela dizia que os comerciantes burgueses poderiam produzir e vender as mercadorias, mas por um preço justo, que não fosse fruto de uma exploração, que o produto não tivesse um preço exageradamente alto. É isso. O justo preço seria o valor do trabalho do sujeito, né, porque ele trabalhou ali para produzir, ele também gastou com a compra da matéria-prima, então o preço, o valor do trabalho somado ao preço da matéria-prima daria então o tal justo preço defendido pela Igreja Católica. É lógico que, moçada, não tem nada aqui concreto e preciso, porque qual era o valor do trabalho? Alguém define? A Igreja Católica dizia que isso vai da consciência de cada um. Se você colocar um preço muito acima do que vale aquilo que você produz, você estaria então abraçando o capeta, não Deus. Você estaria enganando os homens e também Deus. Então o justo preço é relativo, né, pessoal? Depende da sua moral, depende aí do seu compromisso ou não com Jesus, com Deus. Então a igreja não definia o valor do trabalho, nem o valor da matéria-prima, mas ela criava ali uma espécie de barreira moral. Você que sabe, se explorar muito, você sabe para onde você vai. A burguesia não gostava nada disso. Não que ela não era cristã, mas a burguesia ela queria desenvolver o lucro, a usura e o capitalismo, e ela encontrava então nessa moral, né, anticapitalista da Igreja Católica um empecilho. E à medida que a burguesia crescia como classe social e o capitalismo crescia como economia, a Igreja Católica então perdia cada vez mais espaço social e, evidentemente, né, espaço econômico. Vocês estão compreendendo? Por quê, professor? Porque as suas teorias já não se justificavam. Ah, professor, entendi. Bom, vamos lá. Nós temos também mostrado uma crise ideológica, uma crise cultural. Você vai entender. A aula passada, se você assistiu, nós falamos de renascimento cultural. E nós sabemos que com o renascimento cultural, nós temos uma nova visão de mundo, a chamada visão antropocêntrica, em que o homem é medido de todas as coisas. O homem passa a ser, então, a referência para todo e qualquer pensamento. É claro que com isso, o teocentrismo, essa coisa de que Deus está no centro de tudo e é medido de todas as coisas, né? E a referência para tudo, perde espaço. Então nós temos uma briga de visão de mundo aqui, o antropocentrismo e o teocentrismo. Lembre-se, pessoal, que o antropocentrismo se baseava no princípio da razão e da ciência, como forma de entender o mundo e as coisas, pelos prismas da razão, né, e da lógica se entendia o mundo. Portanto, a base disso tudo é a criticidade, é a capacidade do homem em pensar, raciocinar, discutir, criticar o mundo à sua volta e tentar compreender esse mundo por meio, evidentemente, da experiência, da prática e da racionalidade. A Igreja Católica não dizia isso. Deus criou assim o mundo e ponto final. Depende então da sua fé, da sua crença, acreditar que é assim. Não discuta, não debata, não critique, não use a razão, pois é assim ponto final.
É a chamada verdade revelada, né? Deus criou o mundo assim, aceite. Ponto final. Assim, a Igreja Católica mantinha um monopólio cultural, um monopólio do saber. Porque se ninguém discutia, ninguém criticava, ninguém debatia as verdades, todo mundo tinha que aceitar. Então, a Igreja dominava toda forma de saber, de conhecimento, de maneira evidentemente arbitrária e autoritária. O antropocentrismo, então, rasgou esse monopólio da Igreja Católica do ponto de vista cultural, ideológico, porque as pessoas começaram a pensar diferente da Igreja, buscaram outras explicações para o mundo, para o próprio homem, para a natureza. Surgem outras verdades, outros conhecimentos, e assim a Igreja deixa de ser a única que controla e que conhece e que sabe sobre o mundo e as coisas. Assim é óbvio que a Igreja começa também a perder poder cultural, começa a perder, galera, né, influência ideológica. Estão entendendo? Nós sabemos também que durante a peste negra, a Igreja perdeu muita credibilidade. Por quê? Porque ela dizia que se a praga era dada por Deus, flagelo de Deus, então deveríamos resolver o problema através de reza, através de penitência. Mas as pessoas rezavam, pagavam penitências, mas a peste continuava, e o pior, aumentava e as pessoas morriam. Então, como resposta a esta ineficácia ou incapacidade da Igreja em resolver esse problema, as pessoas buscaram resoluções práticas, você lembra? Mais racionais, eliminar os ratos, isolava as pessoas doentes, né? E claro que a Igreja então sofre uma perda de credibilidade, as pessoas não confiam tanto assim, né, na autoridade, especialmente na verdade católica. Então ela perde também força aqui, perceber? Bom, e aí, acho que a parte mais complicadinha dessa aula, não é verdade? Senhor, como assim? Vamos lá. As disputas teológicas dentro da Igreja Católica também minaram a Igreja, enfraqueceram a Igreja. Nós tínhamos basicamente na época duas correntes teológicas que falavam de Jesus, que falavam do cristianismo, que falavam de Deus. A Igreja defendia uma visão, que era a visão da cúpula da Igreja Católica, do Papa, dos cardeais, dos arcebispos. Portanto, era na época essa visão teológica, a visão hegemônica dentro da Igreja Católica, que era a visão tomista, de um cara chamado Santo Tomás de Aquino. E uma outra visão, a visão do Santo Agostinho, que vai ser a visão predominantemente reformista. Esses caras vão criticar essa visão tomista da Igreja Católica. O que a Igreja Católica defendia na época e a sua cúpula defendia esta visão religiosa? A do livre-arbítrio. Segundo Santo Tomás de Aquino, as pessoas nasceram com a liberdade de expressão e a liberdade de consciência. Ou seja, você tem a liberdade para fazer o que bem entender da sua vida. Tanto para fazer o bem, quanto para fazer o mal. Deu para entender? Aí você fala, professor, entendi. Então, vai de você escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Mas saiba que as suas escolhas têm o quê? Tem um peso na sua vida espiritual. E também as suas escolhas determinam a sua salvação ou não. Tudo bem? No mundo religioso. Vamos pensar diferente. Significa que você tem a opção de escolher o caminho do mal, então você irá para o inferno. Mas foi sua escolha. E você tem a opção de escolher o caminho do bem, o caminho da salvação, o caminho da luz, e assim você irá para o céu. Entendeu? Depende de você. Nesse sentido, você conquista a luz celestial praticando boas obras, boas ações. Se você praticar boas ações, então você irá para o céu. É uma espécie de merecimento. Você faz coisas boas, então você merece ir para o céu. Assim como, se você fizer coisas ruins, você vai para o inferno. Então a salvação da alma, segundo os tomistas, se dá pelas boas ações e boas obras. Mas aí que vem o grande lance. Para você fazer boas ações e boas obras, você precisa da orientação da Igreja Católica, que é o meio pelo qual você chega até Deus. A Igreja vai dizer para você qual é o caminho da luz, qual é o caminho da perdição. Por exemplo, se você cometer um pecado, você pode se confessar à Igreja e a Igreja te concede o perdão, te mantendo
né, no caminho da luz. A igreja também pode lhe conceder o perdão sobre seus pecados se você, não sei, ajudar a igreja, ajudando financeiramente ou ajudando, trabalhando para a igreja, que é um trabalho de Deus. E assim você terá seus pecados perdoados e aí você irá para o céu. Percebeu? Depende de você. Caminho do bem, caminho do mal. Ok? Já o agostiniano, a teoria agostiniana, de maneira superficial, obviamente, galera, nossa aula não é de teologia, que vai ser adotada praticamente, né, pelos reformadores, basicamente por todos os reformadores, com exceção de alguns, é a teoria da salvação pela fé ou predestinação. E predestinação. Como assim? Segundo os agostinianos, Deus já lhe deu a salvação. Então você nasce com a salvação. Você não precisa conquistar a salvação, como os tomistas. Praticando boas obras, você conquistará a salvação. Não. Para os agostinianos, Deus já lhe deu a salvação logo de cara. Você nasceu com a alma salva. Afinal, quando Jesus morreu na cruz, antes de morrer, ele pediu para que Deus perdoasse os homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, não é? Então Deus perdoou todos, então você já nasce com perdão. E aí, é isso que a gente fala da predestinação. Predestino, você já nasceu com o seu destino, ou seja, com a sua alma salva. O que te resta? O que te resta é acreditar nessa salvação, ter fé. Porque se você acredita que Deus te salvou já no nascimento, logo que você nasceu, já está salvo, então a sua obrigação é fazer o trabalho de Deus nesse mundo. Praticar boas ações, ser uma pessoa boa, evitar os pecados, muito embora você cometa pecados, mas você tem fé e acredita que será salvo. Isso te salvará, porque você já está salvo, mas tem que acreditar que Deus te salvou. Então, você já tem um destino salvo, predestino. E depende da sua fé, da sua crença de que isso de fato é verdade, para que você seja uma pessoa boa no seu dia a dia. Eu até brinco. Imagine, pessoal, você pode receber um presente no final do ano, se você, evidentemente, for uma pessoa muito legal durante o ano. Daí no final você recebe um presente. Depende do seu mérito, beleza? Podemos fazer o contrário. Você recebeu um presente no começo do ano, e é por isso, por receber esse presente, que você vai ser uma pessoa boa durante o ano inteiro. Essa é a diferença do tomismo para o agostinianismo. O tomismo diz: se você fizer coisas boas, então você ganhará um lugar no céu. O agostiniano vai dizer: se você já tem a graça de Deus, a salvação de Deus, então você pratique coisas boas, seja uma pessoa legal, seja uma pessoa que tenha fé e acredite nisso, que sua alma já está salva. Entendeu? Nesse sentido, a ideia do agostinianismo não depende de igreja, porque sua relação é direta com Deus. Deus já te deu a salvação, você não precisa que a igreja lhe conceda a salvação, porque você já tem a salvação. Isso vai gerar uma espécie também de individualismo, né? Uma vez de que você não precisa da igreja e nem dos outros para ter a salvação, a sua relação é direta com Deus. Beleza? Bom, se você entendeu isso, a gente parte para o final dessa primeira aula. A gente precisa entender que não só os fatores externos acabaram enfraquecendo ou levando a igreja a perder a autoridade e credibilidade, mas o fato também da igreja católica ela viver numa grande hipocrisia. Ou seja, eu chamo isso de crise moral da igreja. A igreja falava uma coisa e fazia outra. Ou a igreja católica ela era absolutamente desregrada. Ela criava regras e não obedecia às próprias regras que ela criou. Então a igreja ela vivia em corrupção, em imoralidades. E esses atos, esses desregramentos e atos corruptos e imorais da igreja católica, evidentemente, que levavam a igreja a perder ainda mais credibilidade junto aos seus fiéis. As pessoas começaram a olhar e falar: nossa, mas a igreja fala algo, mas faz outra coisa? Como assim? Vamos voltar. Desculpe, acabei passando. Bom, tá aqui. Então aquela coisa que você conhece, né?
Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é assim? Vamos lá, vamos entender o que é isso. Assim, a igreja também vai perder credibilidade, ela vai perder autoridade junto aos seus fiéis, porque os fiéis não acreditam mais nela. Vejam por quê. Primeiro, a questão da opulência. Essa é uma questão muito importante na história da Igreja Católica há muito tempo, né? Vejam o Papa aqui, o chamado Bento XVI, que renunciou, né, para dar lugar aí ao famoso Francisco. O Bento XVI aí, o Ratzinger, um Papa alemão, ele está aqui, né, simplesmente mostrando como a Igreja, ou revelando tanta riqueza que a Igreja concentrou ao longo da sua história. Vejam as peças banhadas ou feitas, né, com ouro. Vejam, até galera, né, a capa que o Papa usa tem peças de ouro. Será que a Igreja precisa de tanta riqueza material, já que é o representante ou o instrumento de Deus na Terra? Será que Jesus Cristo era apegado a bens materiais, a riqueza material? A opulência, galera, é a riqueza material exagerada. É isso, é o requinte. Galera, a riqueza material exagerada. Ter bens materiais não é problema, mas a riqueza da igreja era muito além da necessidade. A igreja acumulava grandes riquezas e era apegada ao luxo e ao requinte. Então, para muitos, isso é um erro que a igreja cometeu e cometia, de ser apegada muito mais às riquezas materiais do que às riquezas espirituais. Entendeu? Esse é um problema. Daqui surgirão inúmeras críticas a esse apego material exagerado da Igreja Católica. Entendeu? Bom, nós temos também uma outra crítica, e ela também, galera, é interessante, um desregramento da Igreja Católica, o chamado nicolaísmo. Dá uma olhada. Olha só que safado, mano. Acho que ele é um tanto quanto safado. Vocês estão vendo um monge, né, fornicando com uma mulher. Não estamos aqui fazendo um julgamento moral, mas a Igreja Católica, ela defendia como um dos seus dogmas o celibato clerical, a castidade. Isso é uma regra da própria Igreja. Se é certo ou errado são os 500. Mas nós sabemos que naquela época, inclusive até hoje, padres, bispos, representantes da Igreja Católica violam o celibato clerical. Ou seja, eles rasgam a castidade, tendo mulheres, filhos, famílias. Eu não estou questionando se isso é certo ou errado. Nós estamos aqui, moçada, a dizer que a própria igreja dizia que isso era errado. Mas os padres, monges, faziam isso. Tinham filhos, tinham mulheres. Até o Papa Nicolau aqui, que traz, moçada, seu nome emprestado a essa violação da castidade, ele tinha várias mulheres, Papa, hein? E vários filhos. Isso mesmo. Professor, mas isso é errado para a Igreja Católica? Sim, para a Igreja Católica. Percebam a hipocrisia dos próprios integrantes da Igreja. O problema não é, moçada, a teologia ou a ideia. O problema são os homens. Tudo bem? Bom, nicolaísmo, violação do celibato clerical. E o terceiro grande ato visto como um desregramento, um ato corrupto da Igreja Católica, é a famosa simonia. A simonia, moçada, trata de duas coisas. Vejam bem. A Igreja Católica vendia títulos eclesiásticos. Ou seja, a Igreja vendia título de bispo, de arcebispo. Vendia, moçada, títulos da hierarquia da Igreja Católica. Eu disse comércio de títulos. Imagine que naquela época era possível você comprar um título de bispo sem passar por todo o caminho educacional para se transformar num bispo. Nós temos casos de bispos que não sabiam rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, porque não conquistaram esse título dentro, moçada, de um trabalho educacional da Igreja Católica. Tudo bem? Aí você fala, professor, como assim? Eles compravam o título, mas não tinham nenhuma vocação religiosa. Professor, por quê? Por status, por nome.
Bom, se alguém comprava é porque alguém vendia. E quem vendia esses títulos? A própria igreja ou até os próprios reis, né? Que interferiam nas questões religiosas quando eram césaropapistas, quando o poder político acabava exercendo também um papel religioso. Mas a igreja permitia isso, hein? Vender títulos eclesiásticos. Tá certo isso? Vender, comercializar títulos eclesiásticos? Muitos vão dizer que isso é uma prova da corrupção da igreja, que está se perdendo. Está seguindo um caminho diferente do da luz. Mas a igreja também vendia, pessoal, além disso, objetos ditos sagrados, as tais relíquias, como vocês podem ver nessa imagem. E a igreja vendia relíquias que dizia que eram sagradas, mas que na verdade não eram sagradas. Por exemplo, vendiam lascas da cruz de Jesus, a verdadeira cruz, a cruz, moçada, a qual Jesus foi crucificado, entendeu? Professor, peraí. Mas eram de fato lascas dessa cruz? Não. Nem eram. Se fosse já era um problema vender, né? Mas nem eram sacrossantas. Por quê? Porque eles mentiam. Eles estavam afim, na verdade, ou dispostos a arrecadar dinheiro, conquistar grana, e não de fato trabalhar a vontade de Deus. Por quê? Porque se fôssemos juntar todas as lascas da cruz de Jesus, né? Que eles diziam que eram lascas da cruz, imagina o tamanho então dessa cruz, né? Jesus seria um homem elástico, né? Porque é óbvio que não era uma moçada da cruz de Jesus. Vendiam também espinhos da coroa que feriu Jesus na cruz. Imagine, se juntássemos todos os espinhos, né, sagrados, Jesus tinha uma cabeçona, né? Gigantesca, né, cara? É óbvio que não. Então, eles comercializavam objetos sagrados. Isto é ou não é, pessoal, corrupto, ou desregrado, ou imoral? Bom, e para a gente fechar essa primeira parte da aula, as indulgências. Entenda que indulgência significa perdão. A pessoa que é indulgente é a pessoa que perdoa. Ok? Mas a igreja concedia o perdão? Sim, concedia o perdão. É o papel da igreja, não é? Você vai até a igreja, confessa o seu pecado e aí o padre, em nome de Deus, te perdoa. Não é assim? Nós somos passíveis, né, de pecado. Tudo bem. Mas o que a igreja fazia na época? Acerta, é só colocar no cofrinho, né? Entendeu? Não? A igreja vendia indulgências, ela comercializava indulgência. Isso é imoral, moral, isso é desregrado, isso é corrupção, não é? É própria igreja? Ou é uma corrupção do cristianismo? Será que está corrompendo o próprio cristianismo? Está enganando Deus e os homens? Por quê? Porque a igreja chegava a vender perdão. Vendia perdão de pecados passados, ou seja, pecados que você cometeu no passado. Também vendia perdão de pecados que você cometeu no presente. E podia até vender um crédito de perdão. Vamos supor que você já, né, queria garantir um crédito de pecados futuros. Então você pagava, a igreja te dava um documento dizendo: fulano está perdoado de tais pecados. Assinado igreja, ou seja, Deus. E você levava esse documento, que é a indulgência com perdão. A igreja chegava a vender, inclusive, perdão de pessoas que já haviam morrido. Como assim? Você podia comprar, por exemplo, o perdão de um tio seu, ou para um tio seu. Como assim, professor? Vamos supor que o seu tio cometeu inúmeros pecados e morreu. Então, ele foi para onde? Ele foi para o inferno? Não, ele está quase no inferno. Ele está no meio do caminho, que é o purgatório, que é o meio do caminho entre o céu e o inferno. Então a igreja dizia: ó, seu tio está no purgatório, mas você pode salvar o seu tio do purgatório abrindo as portas divinas, ou seja, as portas do paraíso, da salvação divina de Deus. Tudo bem? Salvação divina de Deus é redundância, né? A salvação de Deus. Então você ia para a igreja,
comprava a salvação do seu tio e tirava o seu tio do purgatório, permitindo que ele acessasse a luz divina. Não é legal? A igreja vendia indulgências. Isto é ou não é, moçada, um ato corrupto do cristianismo? Ou eles corrompiam o cristianismo? Então a igreja perdia muita credibilidade. Acerta, é só colocar no cofrinho, né? É só colocar no cofrinho que só um vai pro céu? É isso aí. Queridos, assim a igreja perdeu muita credibilidade, perdeu muito poder, perdeu muita influência e abriu caminho então para inúmeras críticas, e dessas críticas surgirão as igrejas protestantes ou reformistas. Mas esse assunto a gente vai deixar para o nosso próximo encontro da semana que vem. Espero que tenha entendido, gostado do Latado Salve Salve e até mais.